Bom dia, queridos. Hoje eu estou aqui pontual, já entrei na linha, como estão vendo. Bom dia, como é que estão? Espero que tenham chegado bem a São Paulo, aqueles que foram para o nosso feitio no Rio de Janeiro. Temos começando uma boa semana já. Então, hoje eu quero conversar com vocês. Eu escrevi conversa matinal, mas eu vou pôr o tema aqui. Editar a publicação, conversa matinal. Tema. Aí, sagrada ou pronto. Pois o tema, porque fica mais fácil para a gente conversar depois, e depois a gente quer acessar esse vídeo, e se não tem o tema, fica difícil, depois tem que ver um por um até a chegar naquele que a gente está querendo assistir outra vez, ou mostrar para alguém. Então, hoje, eu acho que é importante nós começarmos falando sobre a ayahuasca, sobre o sagrado e o profano da ayahuasca, porque é o que a turma pega. Muitas pessoas ficam assim, porque isso é droga, porque isso não presta, devia ser proibido, o governo devia proibir, devia acabar com essa gente, porque matou, porque enlouqueceu, porque fez e aconteceu. Então, e a gente, claro que a maioria das pessoas que falam essas bobagens, no fim acabam revendo seus pensamentos e se calando e desaparecendo do mapa. É uma pena, porque elas não voltam para dizer porque elas chegaram à conclusão que não é droga, não é nada disso. Eu faria uma contribuição muito grande se falassem, né, mais. Mas, e nós, quanto dirigentes, não falamos nada também, porque fica estimulando a pessoa a falar bobagem, aquilo tudo. E as pessoas que frequentam ficam menos, comentam menos ainda, até por ficarem constrangidas. Então, eu aqui com vocês, nessa nossa lista, que é uma lista pequena, não temos assim tantas pessoas como membros da Apostol, estou falando por um grupo muito pequeno, não passa assim, de 200 pessoas, então é quase uma intimidade, então me sinto à vontade para conversarmos sobre a ayahuasca. Então tem muitos livros sobre as plantas de poder, sobre drogas e outros. Tem um livro muito antigo que eu estava vendo hoje, que é escrito aqui, olha, vou mostrar para vocês a capa desse livro. É da Beatriz Abate, a Sandra Goulart, Maurício Fiore, Edgar Maqueri, Henrique Carneiro. Oba, aqui, isso. Droga, Cultura, Novas Perspectivas. Esse livro, a venda é proibida. Os autores dessa obra são vários, é um estudo que o Alexandre Câmara Varela, Antônio, Beatriz, Edilene, Eduardo, Edgar, Fernando, Henrique, Soares, Júlio, Laércio, Tiago, Estino, Sandra, Renato, Norberto, Maurício, Maria e Maria Isabel. Então, são todos doutores e fizeram um longo estudo para fazer isso. Eles pegam assim, a questão da droga e além da droga. Esse grupo aqui, eles se reuniram para pleitear até a liberação das chamadas drogas no mundo. Então, independente de se aprova ou não aprova, o que acha sobre a liberação das drogas ou não, a contribuição que eles têm feito para o esclarecimento das coisas tem sido muito grande. Seria uma ignorância muito grande da nossa parte não reconhecer o valor
da pesquisa que eles têm feito, independente de qualquer opinião sobre o que deve ser e o que não deve ser. Então, eu leio, eu tenho uma biblioteca aqui muito grande sobre tudo que se refere à ayahuasca, tudo, a favor, a contra, científica, religiosa ou não. Então, eu leio tudo, estudo tudo, penso em tudo. Eu acho que essa é a obrigação, como fundador de um grupo, há tantos anos, saber o que se passa, o que tem na praça, o que tem acontecido, e poder conversar sobre isso, porque não é só espiritualidade ou linhas filosóficas antigas que se vai falar. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo aqui no dia a dia no Brasil. Então, olha, um livro bem, eu separei aqui umas páginas já para não ficar procurando por você. Aqui, tomando muito tempo, então, esse aqui, primeiro, aqui eles fazem muitos agradecimentos a esses doutores. Eu conheci alguns deles, do qual, há muitos anos atrás, como quando todos nós éramos muito jovens e muito inexperientes, e não sabíamos lidar com nada direito, e muito assustado com tudo, então nem sempre fui muito gentil com alguns deles, então peço até, nesse presente momento, desculpas por conta da nossa inexperiência e do medo também, porque imagina só, se hoje em dia a ayahuasca é ainda questionada, imagina 20, 30 anos atrás. Nossa, a gente só tinha meter de peso. Era muito, era assustador mesmo, né? E não, nada garantia nada. Nada garantia nada. Então, a Beatriz, o Maurício, a Sana, o Goulart, todos eles começaram a pesquisar e procuraram os grupos que tinham, na época, que estavam trabalhando. Nós estávamos começando. A Bia nos procurou lá e quando eu morava ainda no Jardim da Saúde. Ela queria fazer uma pesquisa sobre o nosso trabalho, eu não quis fazer, não acho que saiu meu sentido, mas depois acho que tudo passou. Mas por quê? Porque a gente estava muito começando, muito no início, muito, muito, muito tudo, então não tinha como ter um pesquisador fazendo análise sobre aquilo que não estava pronto, que até hoje ainda está meio pronto, então, mas hoje ainda suporta uma análise, mas na época não tinha como, eu não tinha resposta nenhuma e nem nada para dizer. Eu só sabia dizer que o mentor mandou fazer isso e aquilo, e eu ficava nessa, porque eu ia falar o quê? Então, eu não permiti. Mesmo assim, teve um livro, depois eu vou ver para vocês que ela não cita. Ela cita a experiência no teatro, ela sai pesquisando e o que as pessoas falaram, ela escreveu ali. Aliás, foi muito gentil, muito obrigada. Então, hoje eu estou comentando esse livro, que ela participou também. É um livro muito bom. Então, a gente tem que falar sobre o asco. Eu acho que todo mundo que toma asco precisa estudar sobre essa planta, sobre esse chá. Porque as acusações ainda são grandes. Ainda existem muitas pessoas, a gente vê na internet, no Face, em outras listas, que tem pessoas assim que, nossa senhora, criminaliza a gente pra caramba. Não, fala, a gente é todo mundo que toma máscara e todo mundo que tem um grupo sobre isso. Tem pessoas que fazem todos os males da família da pessoa
acredita para a gente. Ah, foi depois, foi depois. Que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. O duro da gente estar tanto tempo fazendo isso é que a gente sabe qual é a verdade de como a pessoa chega num trabalho desse. A gente lembra. Então a gente fica quieto, porque falar que não é verdade significa ter que contar a vida da pessoa anterior. E como que nós vamos falar que a pessoa é mentirosa? Complicado, né? Como que nós vamos falar que a pessoa é mentirosa? Não dá para fazer isso. Então a gente fica quieto. Temos suportado em silêncio, eu falo temos no plural, porque não é só eu como madrinha da Porto Sol, dirigente, são os dirigentes de todas as linhas e todos os trabalhos suportam em silêncio as mais terríveis acusações sem fundamento nenhum. Então, como a gente sabe que não tem fundamento? Porque nós estudamos, vamos estudar. A gente lê, a gente pesquisa também. A Porto Sol mesmo pesquisou durante quase 2 anos na USP, pesquisa para mostrar se era se tinha drogas algo capaz de mudar a nossa cabeça ali, só naquele chá. Não tem. Tem tanto quanto uma banana tem, é a mesma coisa. Eu mesmo participei como uma cobaia, participando de um grupo bem lá atrás, quando a UDV fez, eu nem sabia que eram eles, que eles fez aqui estão tocando o telefone, eu vou atender para ver se... Alô? Alô, eu tô aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é perturbação mental. É gente querendo vender coisa para a gente, eles não têm esse pudor de fazer isso. Oh, coisa horrível isso, coisa horrível. Isso é horrível, tá vendo? Todo mundo passa por isso. Bem, continuando. Então, eu participei, eu não sei, nem eu sabia que era um deles, fiquei 15 dias, eu e meus amigos tomando a máscara direto, para depois com exame de sangue, exame de fezes, exame de não sei o que lá, para ver se era droga ou não era, e claro que não era. E depois só a gente ficou sabendo que aquele chá era o asca, o que era, tudo, e só depois que a gente quase acabou, que revelaram para nós, e o dirigente do grupo que fez a pesquisa, que veio do Acre para São Paulo para fazer a pesquisa, achou assim que a gente tinha tomado de forma muito profana, sem nenhuma informação, o nosso grupo. Eu tinha um CVIP nessa época, terapeuta, e ele resolveu nos beneficiar com um trabalho dirigido por ele mesmo, que era um padrinho muito conhecido, famoso, respeitado ali no ambiente já falecido. Então, fizemos um trabalho maravilhoso. Nunca vi ninguém cantar mais lindo que aquele homem. Poemas magníficos, inesquecíveis. Um trabalho assim divino mesmo. Tanto que alguns do nosso grupo, inclusive, entraram para o dever e tudo. Eu não entrei, eu fiquei. Eu achei legal, mas eu era muito terapeuta, eu sou muito focada nas coisas que eu faço, né? Então, eu estava focada no CEVIP, então eu continuei no CEVIP. Então, mas foi uma belíssima experiência. Mas, a partir de então, muitas pessoas que tomavam a Daime, o, 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 o chá, vegetal, os nomes em agé, como fala, e eu não se vi, tem índios também iam, daí eu comecei a aumentar o meu conhecimento a respeito, e cada vez que eu aumentava o conhecimento a respeito, eu tinha mais convicção que essa planta realmente não era alucinógena. E aí, mas como provar? Porque a palavra de um terapeuta é uma coisa, sabe? Não era doutor, não era a lei, não era. Como é que prova? Né? Como é que você prova para alguém que não é? Então, era difícil. Então, nós tínhamos muito cuidado
quando começamos a fazer o nosso trabalho, a gente tinha muito cuidado com quem vinha, com quem não vinha, para que não houvesse nenhuma diferença, não houvesse alteração, como chamam. Não pode ter alteração, quer dizer, não pode ter problemas. E tinha pessoas que eram bem doidas, né, que já tinham problemas psicológicos, psiquiátricos, inclusive, e muito desesperadas para sua cura, tentavam tudo e queriam tomar máscara de qualquer jeito, achando que podia melhorar assim da noite para o dia, e ia, forçava, e a gente às vezes, até por piedade, compaixão, deixava e a gente se danava, porque daí a pessoa tomava e não voltava. Tem pessoas que têm problema que toma e não... é como um carro que perdeu o breque. Então não adianta você falar, fazer todos os sinais, não vai parar. Só quando bater alguma coisa ali vai parar. E aí pronto, aí tem que chamar a família, tem que... o hospital, nossa, pelo amor de Deus, né? Eu, particularmente, eu acho que teve só um caso de uma pessoa que foi, inclusive, eu não sabia que a pessoa tinha problema, e ele era, inclusive, oficial da PM, olha só, e ele chamou a PM foi, eu falei, gente, ó, vocês devem conhecer essa figura aí, sabem que não é certo. E não era certo mesmo, coitado, infelizmente, ele é lesado até hoje, mas ele já era lesado. Então, mas isso e falar que foi a Oscar, dá muita diferença, muita diferença. Então, muitas pessoas fazem isso. Teve outros casos nas igrejas de pessoas que resolveram largar tudo, ir embora para o Acre, e a família falou que ela ficou louca depois que tomou andar. Não ficou louca, se apaixonou por alguém e foi embora. Mas até demora, não é fácil, não é fácil. Então, a gente tem que estar com muito cuidado. O mestre Irineu, na época dele, aqui, ó, relato da Bia, não posso só falar da Bia, porque são vários que estão escrevendo aqui. Ele fala, ela fala aqui, sobre o mestre Irineu, foi uma página assim que, da página 250 para frente, eu praticamente só está falando mais da ayahuasca, que foi outra luta que a gente teve, muito grande, eu participei de tudo isso, de tirar a ayahuasca da relação de drogas. Então, fazem drogas, daí dá aquela relação de todas aquelas drogas, e a ayahuasca também. Então, a gente fez uma luta e vencemos, graças a Deus, hoje em dia não tem mais isso. Então, a ayahuasca não consta na relação mais de drogas, graças a Deus. Então, foi uma luta assim, quase insana, sabe? A gente trabalhou bastante para que isso acontecesse. Mas na época que se escreveu este livro, não era assim. Ainda a ayahuasca estava na lista. Então, ele, quando foi a partir de 1930, foi o uso que eles chamam de daime vegetal ou ayahuasca, entre outros aqui, ele fala, são práticas ligadas associadas ao consumo de drogas. Eles põem as drogas como as pessoas que naquela época, no meio do mato, era tudo, porque índio tem um repertório de plantas de medicina imenso, imenso. Então era tudo, mas o mestre mesmo, o que a gente tem a notícia, não misturava, porque ele já achava que o daime já era suficiente para isso, não dá, a diferença do daime, vamos falar sobre o que ele dá. Como qualquer outra planta, embora eu não tenha usado qualquer outra coisa, eu só usei o que foi que eu usei? Foi o tabaco. Nem beber, eu não bebo, eu durmo, se eu beber eu durmo, só por isso. Mas não usei no outros, então não tenho experiência própria, mas ouvi dizer e li a respeito. A ayahuasca é a única planta que ensina.
ela transcende. Você não esquece e você não perde a sua experiência. Tudo que você consegue durante o êxtase com a ayahuasca, o transe com a ayahuasca, você leva para casa depois. Fica com você. Você não precisa tomar mais para ter os mesmos benefícios. O benefício que você recebeu fica com você. Então, isso é espantoso. Então, mas esses raciocínios as pessoas ainda não tinham. Então, chegou lá em 1945, o senhor Daniel Pereira Matos, o mestre Daniel, começou também a fazer uma capelinha de São Francisco, fez outra linha mais espírita da ayahuasca. Então, e essas coisas foram acontecendo, ocorrendo, onde está aqui, aqui. Onde eu separo, mas na hora de ver, aí já me atrapalha todo. Aqui. Isso. Então não adianta, a gente quer separar, a gente quer arrumar, quer adiantar, mas não dá. Eu tenho que passar por esse vexame de ficar procurando na frente de vocês como se eu não tivesse me preparado para falar minimamente agora, mas não é o caso. Então, o mestre Lilian aqui diz na página 259 que é muito difícil naquela época, tudo tinha que ser oculto, porque tinha muita perseguição até da polícia. Se falava muita coisa do Daime e do mestre Irineu, e o pessoal tinha muito medo porque não entendia o poder do Daime. Como é que aquele chá podia curar? Então, como é que o chá curava? Porque na época praticamente era o único remédio que tinha na floresta. Então, como é que curava, definitivamente? Não é que curava momentaneamente, como é que curava? Tinha até casos de pessoas que pediam ajuda do mestre, tomavam dame com ele, e mesmo assim, depois ficavam dizendo que tinham sido enfeitiçados, os que o mestre tinha feito macumba contra elas. Tinha até quem disse que o mestre era um charlatão. O mestre Irineu tem até um hino que ele fala já no seu final, que dizem até que o mestre não tem poder. Que as pessoas dizem, né? Então, se disseram para o mestre naquela época, que dizer de nós, sabe? Estamos dentro está dentro do previsível de que falam mesmo, porque aquela mente da pessoa que não entendeu. E não é que eles não são obrigados a entender. Essa aqui é a verdade, não são obrigados a entender. Então, o culto da emissão, ele foi acusado de baixo espiritismo, curanderismo e charlatanismo. Então, nessa medida em que ele foi sendo acusado, aqui está, em 1996, sofreu perseguição contundente pelas práticas de cura e fitoterapia, taxadas de baixo espiritismo, como também apontam análise de acusações mais frequentes depois da criação do novo Código Penal brasileiro, em 1890, o qual, isso aí na época onde o Judas veio à bota, o qual proibia especificamente o uso ilegal da medicina, o espiritismo, a magia, o curandeirismo institucionado e a repressão dessas práticas classificavam como charlatanismo. Desse modo, o culto como a Umbanda, o Santuário, eram perseguidos, estigmatizados. Então, pelo Código Penal de 1890, realmente ele dizia isso. Então, mas 1890, veja bem. Acho que nem o telefone existiu, estava começando a existir naquela época, uma coisa assim, por aí. Então, aqui falam outras pessoas falando sobre o mestre na época. Porque haviam acusações diretamente ligadas à noção de macumba, mas era negro.
Então, a comunidade era de negros na época. Então, nossa, acusar o mesmo, não dá um... Mas acusar de quê? De uma outra religião africana. Então, se hoje em dia os terreiros de candomblé têm que ser abertos no escondido, lá no canto, longe, naquela época, pior. Pior. Então, e eles queriam aliar o daime com o candomblé. E estava surgindo nessa época a Umbanda, que também não queria ser aliado com o candomblé, nem com o catolicismo, nem com nada, nem com o próprio daime. Então, tinha essas transições no meio, entre o tambor de mina, e tudo mais, aí no meio, tudo nesse meio. Então, as pessoas ficavam de fundamentação católica, ficavam assim, não, isso é charlatanismo. Quem era espírita, então, falava assim, não, isso é baixo espiritismo. Então, tem o alto espiritismo, baixo espiritismo. Então, a coisa era muito difícil, muito mais difícil do que é hoje. Então, o mestre falava, muitos falavam mal do mestre, falavam sem saber, porque o mestre só ajudava os que precisavam e os que batiam na casa dele. Mas, por isso mesmo, tinham os que falavam mal, chamavam ele de agitador. Falavam que ele usava daime para fazer trabalho contra a pessoa para mandar as demandas dela. Porque muitos não entendiam com aquele homem tão simples, que tinha aquele poder, que ia ajudando tantas pessoas em volta dele. Porque quando ele falava, todo mundo parava para escutar. Aí falavam mal dele por inveja, por isso tinha gente que não gostava dele. Então, a noção de trabalho, que a gente fala assim, eu vou no trabalho, se não fala assim, eu vou na igreja, você fala, vou no trabalho. Então, aqui eles analisam sobre a noção de trabalho, que parece no depoimento encontrado de vários relatos sobre esse período que está associado à ideia de macumba e feitiço, que falam que ele fazia trabalhos contra as pessoas, não falavam nunca que fazia a favor. Mesmo quem era curado, saía curado e saía falando mal. Eu devo dizer que nada mudou até agora, mas diminuiu muito esse número de pessoas que fazem isso. Hoje em dia temos muito mais pessoas esclarecidas do que naquela época. Então, aqui tem a categoria, né, todas essas categorias de trabalho, macumba, feitiço, aparecem num outro evento bastante citado por esses fiéis. Tratava-se na ocasião da residência do mestre Irineu, que foi invadida por soldados comandados por um tenente do exército, que era um quanto mais perseguidor do mestre Irineu. Conta que o tenente e seus comandados acusavam o mestre de ter ajudado um dos seus discípulos a roubar uma mulher do marido através do feitiço macumba realizado. O cara perdeu a mulher para alguém que frequentava o Dharma, o cara falou que fez feitiço, entendeu? Então, aí as pessoas falavam porque tinham aquele trabalho lá. Como uma bebida que fazia mal para a gente, contavam que o mestre Irineu fazia muitas coisas, que ele era um preto macumbeiro, que separava os casais e roubava as mulheres para ele. Falavam tudo isso. Não, a vida do mestre deve ter sido um inferno com essas pessoas falando mal até agora, fora os que começaram a falar mal, depois que se tornaram discípulos, depois que saíram, que quiseram inventar outras linhas, e aí falavam mal, achavam que eles estavam certos, que o mestre estava errado. Isso aí, hoje em dia ainda perdura essas coisas, mas não é mais como era, não é mais como era, já é bem menos, embora todas as pessoas sejam mais esclarecidas, o número de pessoas beneficiadas que dão testemunho é muito maior. Por isso que precisamos que as pessoas dêem esse testemunho, falem o benefício que teve. Então, eles falavam que aqui está... ela analisa a história de uma menina que chama Alicia Castilha, sua filha Verônica, que também teve um conflito no Daime danado lá no céu do Apiá, e escreveu um livro chamado Santo Daime, Fanatismo e Lavagem Cerebral. Olha só,
Olha que ponto chegaram. Eu conheci a mãe dessa menina, e depois, mais tarde, eu conheci a menina. Coitada da menina. Coitada da menina. Então, sabe, mas na realidade foi uma relação de paixão e ódio. A mãe gostava de um cara do Dá, minha filha gostava do outro. Gente, entrar na vida das pessoas, não sei o quê. Aí a mãe aí ficou com raiva, evidentemente, acusou de que se tratava de uma seita que fazia aliciamento de menores e fazia, dava overdose nas pessoas e fumava maconha, entre outras coisas. Isso aqui foi em que ano que foi feita essa coisa? 1995, gente, pelo amor de Deus. Então, eu conheci essas pessoas. Daí falavam que era tráfico. Então, as igrejas de São Paulo iam fazer feitio, mandava vir esse do Amazonas, porque ninguém tinha plantado ainda, e a plantação de São Paulo devia ser muito pequenininha. Aí a Polícia Federal parava na estrada, pegava o caminhão, voltava, daí eles tinham que chamar. Nossa Senhora, meu Deus do céu, o que os primeiros dos primeiros sofreram não foi fácil. Eu pude acompanhar algumas coisas. Eu pude acompanhar e sou testemunha de que realmente aí apareceram uns oportunistas do chá, que nova coisa lá da floresta, pegava umas garrafas e ia tomar em Copacabana, na praia. Nossa, meu Deus! Teve isso, então aí foi muito combatido. Hoje em dia, graças a Deus, isso não ocorre mais. Então, e tinha gente que ia para as reves, na época era essa a moda, e tomavam lá misturado com tudo quanto era droga. Daí, quando a família achava ruim que o filho ficava em coma, não contava que cheirou heroína, que cheirou cocaína, fumou maconha, tomou heroína, tomou não sei o que, não sei o que lá, e ayahuasca, só falava da ayahuasca. Que ocorre com a maioria. A maioria faz isso. Não conta o resto, só conta essa. Essa é menos mal, entendeu? Então é uma loucura. Então, em 2001, a Polícia Federal elaborou um questionário para as pessoas responderem sobre o que deveria ser chamado de droga tóxico alucinógeno. A ayahuasca passou por essas perguntas todas, respondemos questionários e questionários, eu mesma respondi uns 3, 4 questionários. O meu pessoal da época respondeu também, e não entrou nem como droga, nem como tóxico, nem como alucinógeno. Essa é a verdade. Então, aí tinha assim que não podia exportar. Então, ficou convencionado que a ayahuasca só seria usada em território nacional. Apesar disso, todo mundo já tinha, quando veio isso, já tinha plantado em outros países, em outros lugares, no Tahiti, em Cuba, que até eu mesma levei para Cuba, outros foram para outros países, Argentina, Uruguai, já tinha se espalhado, eu acho que já estava no mundo. Eu até cheguei a duvidar que realmente fosse verdade. Teve uma época que eu fiz uma viagem pela Europa e fui andando por todos os lugares, tomei ayahuasca em todo lugar lá. Realmente a ayahuasca está no mundo. Já naquela época, há 20 anos atrás, estou falando de 20 anos atrás, aqui o livro está falando de 30, 40 anos atrás. Então, então aqui eles começam a contar sobre que não é nem droga, nem alucinógeno, e uma pessoa que leva ayahuasca para lá não é traficante. Entendeu? Porque entrava na coisa do tráfico. Aí, então, essas pessoas, esses sociólogos, acharam que já que a ayahuasca conseguiu ser liberada, conseguiu ser entendida, por que as outras plantas também não seriam? A diferença, eu acho que é porque a ayahuasca, ela ensina, ela não cria dependência. E todo mundo sabe, pela prática, que você começa a tomar um copão desse tamanho, vai o mesmo efeito. Essa é a diferença. Então, as pessoas começaram a prestar atenção, não só na cura física,
do seu câncer, da sua doença, do facilitador de parto e outras coisas mais. Mas prestar atenção na parte espiritual também, ver quais as conexões que essa planta facilita ao levar a pessoa a estado de alfa, delta, gama, consciente. Você não perde a consciência. Ela pode não se lembrar, mas ela sabe o que aconteceu. Não tem ninguém que toma, eu acho que faz, olha, não lembro, como acontece em corporações da Umbanda, do Candomblé, da Mesa Branca, tem muitos médiuns que são inconscientes, não sabem o que estão fazendo naquele período. A ayahuasca não tem médium inconsciente. Todos os médios, se são inconscientes, se tomar ayahuasca, vai tornar-se consciente. Que uma das coisas que mais faz essa planta é tornar as pessoas conscientes de si mesmas. Então, começaram a prestar atenção sobre essas coisas e começaram a ver que a ayahuasca não é uma planta qualquer. É um mistério. É isso que é um mistério. Então, aqui nas notas, na página 278 desse livro que nós estamos comentando hoje, eu falo que a ayahuasca é um termo quechua, cuja etnia é dada por Luiz Eduardo Luna, como ai, persona, alma, espírito, morto, huasca, liana, denominação, segundo o antropólogo, que é uma das mais usadas para designar uma bebida quando uma planta que compõe o cipó Banisteriopsis caapi pode se traduzir literalmente como ayahuasca para português, portanto, como corda do espírito, corda dos mortos, ainda cipó dos espíritos ou dos mortos. Todas essas religiões asqueiras, comentadas nesses artigos, combina-se cipó com a folha de outra espécie de vegetal, a Psychotria viridis, contendo o princípio ativo DMT. Esse pó e folhas juntos são cozidos e fervidos seguindo um processo de ritual complexo. Não é o ritual complexo. O ritual, na realidade, é bem simples. O complexo é o resultado que você vai ter se você não observar certas coisas. Então, o chá é considerado sagrado e só deve ser consumida em rituais religiosos. Então, na época que eu estava conversando, que eu participava dessas coisas, o governo queria só deixar o Alto Santo, o Santo Daime do Sebastião e da Barquinha e da UDV, só podia tomar quem fosse desse grupo. Quem não fosse, não podia. Então, houve outra grande luta, outra grande trabalho para que a gente pudesse tomar do jeito que nós estamos tomando até agora. E foi possível, graças a Deus. Então, aqui eles falam bastante coisa sobre os rituais da ayahuasca, conta que os adeptos da UDV, tem muitos adeptos, na época já tinha 10 mil adeptos, já tinham contado, que é a União de Vegetais registrada em cartório por seu fundador, como Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. A Barquinha também foi fundada por Seringueiro, então foi discípulo do mestre Irineu. Então, todos esses vieram depois do Daime. E o termo trans é entendido como um momento culminante de revelação mística ou um contato com a realidade sobrenatural. Existe, é verdade, uma área de estudos religiosos, uma discussão sobre a diferença entre transe e êxtase. Sim, não precisa nem discutir isso. Transe quando você entra em estado alterado de consciência. Êxtase quando você atinge a luz, a paz. Muitos que tomam, a maioria que toma, atinge. E que na Índia eles chamam de, quando a pessoa chega nisso, se iluminou. Eu entendo como iluminação, assim, para sair dizendo que se iluminou, é quando a pessoa atinge essa luz e permanece nela sem voltar ao normal, como esse aqui agora que nós estamos. Esse é o meu entendimento, não sei se mais gente pensa a mesma coisa. Então, eles fizeram, o mestre organizou
os hinos, organizou seu bailado, fez conforme bailado, aí teve que organizar as roupas e tudo mais. E fez o que deu. Fez o que deu e deu bem feito, que até agora está assim. Então, a gente começa... os termos também, do cipó, que tem o termo científico e tem o termo popular dos índios, né? Jagube, chacrona, outros chamam de outros nomes. Então, confundiu muito o entendimento. Mas você usa... Não, eu uso EAGé, não, mas EAGé é igual a ayahuasca? Ah, meu Deus do céu. Até chegar à conclusão que era a mesma EAGé, igual a ayahuasca, igual a Daime, igual o Santo Daime. Quando você fala Daime, é coisa, uma linha, Santo Daime, outra linha, EAGé. E como é que o índio faz? Como é que ele realiza? Então, foi muita, ainda muito menos hoje, conversa sobre esse entendimento. Então, a contribuição desses cientistas para o entendimento da ayahuasca foi muito grande. Então, no começo, era tudo assim, bem primitivo mesmo. Então, aqui tem fotos da época, isso 40 anos atrás. Tem, aqui, ayahuasca em garrafão de água. E olha, aqui a casinha, como fazia o daime, em fogo no chão, tá vendo? Aqui, tá vendo? Então, hoje em dia, essa cena não existe mais. Isso eu cheguei a ver, cheguei a participar desse período, não desse período, mas dessa maneira de fazer já no seu final. Hoje em dia não se usa mais garrafão de plástico, nem de água, nem de outra coisa, é vidro mesmo. E o fogo no chão, poucos usam. Assim, coisa, só eu acho que ele é muito antigo, que usa. Então, aqui está dizendo que a Bela Bate chegou a ter essa foto aqui. E esses garrafões de daime foi de Céu de Maria, aqui de São Paulo. Nem o Céu de Maria acho que usa mais garrafão de ayahuasca hoje em dia. Já se convencionou que o certo mesmo, o melhor, é usar o vidro e desinfetado e não usar mais fornalha a lenha, até pela devastação da floresta, porque é muita lenha que se usa. Eu fiz durante uns 2 anos, 3 anos, daime com fornalha a lenha. Nossa, é de caminhão que você chama madeira. Para sustentar aquelas fornalhas, é muita madeira. E você gasta a mesma coisa que você gasta o gás. Em termos de custo, é a mesma coisa, com muito menos prejuízo para a natureza, porque não tem fumaça, não polui o ar. Então, se você fazer dentro de uma cidade, você tem que usar justamente o gás. E começaram a se usar o gás. As pessoas começaram a usar gás, nós usamos gás. Mas já fizemos com lenha. Claro que é muito emocionante usar lenha. Nossa, bacana, assim, voltar às raízes, né? Então, e o daime, como foi feito por seringueiros, é muito machista. Então, você na casa do feitio, a mulher não entra. Tem tudo isso aqui, tem todas essas nuances. A mulher só limpa a folha. Entendeu, gente? Então, fica tudo igual, né? É tudo igual aqui na Porta do Sol. Nos outros lugares não é, não. Ainda não é, ainda não é. Ainda falta avançar algumas coisas e superar alguns preconceitos com a mulher, principalmente quando ela se encontra menstruada ou quando ela está de dieta porque teve a luz. Então, tudo isso era considerado impura.
Tá certo? Impura. Ah, acho tão gozado, senhor. É muito gozadinho essas coisas. É a inocência, né, da época, é o que dá da cultura do Avasqueira, daquela época impregnada pelo espiritismo de Allan Kardec, que já vinha do conceito de católico judeu, judaico, então já vinha dali aquela coisa, então muito enraizado na cultura das pessoas. Então, quando isso vai se transformando e mudando, causa realmente um certo espanto. Aqui está a Luísa pedindo para falar novamente o nome do livro. Olha, eu vou escrever depois o nome do livro, mas vou mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui, ó. Drogas e Cultura, Nova Expectativa. Aqui. Mas esse livro, a venda é proibida, olha aqui. Está aqui, ó, venda proibida. Eu tive, porque eu consigo, de alguma forma, no sossego, enquanto são livros de tese de mestrado, de pesquisa. Eu vou ao Conselho Editorial, editora, é editora da Universidade Federal da Bahia, Edu FBA. Aqui. Universidade. Oba, aqui. Aqui. Universidade Federal da Bahia. Acho que tem que pedir lá. Sabe? Acho que tem que pedir lá na Universidade Federal da Bahia, no campus de Olinda, Salvador. O reitor foi Naumar de Almeida Filho. Acho que com essas indicações vocês podem comprar. Edufa, Salvador, 2008, a edição desse livro. É muito importante. Quem pesquisa a ayahuasca, quem gosta de estudar, realmente precisa ler as coisas. Agora, se as pessoas se concordam ou não concordam com os pareceres, aí é outra história, mas tem que ler o que os estudiosos têm feito e a evolução do pensamento dessas pessoas também. Tenho acompanhado muito a evolução dos pensamentos dessas pessoas, principalmente da Bia, que eu conheço mais, do Maurício, Fiore, essas pessoas assim, que a gente vai vendo que eles vão refletindo mais, vão repensando como é que tem que ser levada isso. Eu acho que o maior exemplo que a ayahuasca tem passado no mundo e mostrado que ela é benéfica tem sido o nosso comportamento. Falo nosso de todas as pessoas que usam a ayahuasca, que todas as pessoas de todas as linhas, pode falar que for, de quem for, de ponto de luz, seja do que for, eles todos têm se mantido um comportamento o melhor possível. Até tem pessoas assim que fazem umas coisas meio... Você fala, nossa, não fez isso. Mas ela fez no ano seguinte, ela já está pedindo desculpa, já está mudando. Ela se transforma também. Então, eu tenho visto que o comportamento nosso que vai fazer ditar para as outras pessoas se isso é bom ou não. Qual o benefício que nós, quanto dermistas, javasqueiros, estamos levando para a sociedade? Qual o benefício que essa planta tem feito nas nossas vidas? Qual o nosso grupo social, para esse país? Então, a gente vai ver na política, aqueles que você vai olhar que não tem mancha no seu nome, a maioria é osqueiro. Você vai ver nas empresas, os caras mais bem-sucedidos, que não dão alteração, que têm um comportamento mais avançado para a nossa era, a maioria é osqueiro. O mesmo se fala com jornalistas, com escritores e com artistas.
Então, é isso que faz com que a ayahuasca seja o que ela é. Então, por mais que as pessoas queiram combater pessoas, a ayahuasca, ela é soberana. Ela é soberana. Agora, as paixões de uma pessoa não gostar da outra, ou porque se apaixonou, o outro não deu bola, ou porque mil coisas. Essas são as paixões pessoais que nem sei o que falar a respeito disso. Não foi com a cara, não pegou o indivíduo num dia melhor, e aí sai falando mal, mas aí sai falando mal não só da pessoa, como de tudo que a pessoa faz. Então, é isso. Mas nós, que dirigimos um trabalho e sabemos, eu já li logo no começo, que o mestre Irineu foi acusado de tudo quanto era coisa. Então, se o mestre, que era mestre, foi muito acusado, teve até polícia dentro da porta de trabalho dele, que esperar para nós, né? A gente é discípulo dele, entendeu? Então, ele aguentou calado, nós também. É isso que é. Fazer o quê? Falar o quê? Falar o quê? Então, graças a Deus, hoje eu tenho esse canal para falar com vocês. O mestre não tinha. Então, ele tinha só a telepatia dele tão forte que nos alcançou. Tão poderosa que chegou até nós e vai ultrapassar para as gerações seguintes. Então, eu acredito que nós todos aqui, que tomamos ayahuasca, somos gratos a ele e temos que começar a falar bem da ayahuasca, dar nosso testemunho, dizer o que ela fez de bom para a gente, falar para as pessoas, isso me faz bem, fez bem, me curou, melhorou minha vida, sabe, dá o testemunho bom, porque se a gente não falar nada, eles ficam achando que nós somos um bando de panaca, que eles podem xingar, falar mal do nosso sacramento, e a gente fica, não é assim. A gente não vai, claro, que vai processar as pessoas que falam mal da gente de jeito nenhum. A gente tem piedade e compaixão com a alma alheia. E também dinheiro a gente não pode ficar jogando no lixo, não é? Então, mas a gente tem que dar bom testemunho. Então, eu queria agradecer ao Alberto Brasil, que está com a gente, a Mariana, o Cícero, o André, a Josi. Oi, querida. Então, aqui você pode comprar na manhã, mas eu vou escrever aqui na lista depois. A Denise, a Deise, a Dayan, a Marcela, Roberta, a Mourin, Vicente Guindano. Olá, Vicente, Renan, querido. Eu soube que você parou com a sua faculdade de ator, você agora vai ser advogado, né? Então, na faculdade de Direito, né? Então, é uma festa, né? Cada hora você vai para uma faculdade. Ana Paula Nader, Fábio Ico, querido meu amor, tá ótimo, tá bom? O Jonas José, maravilhoso. Augusto Furtado, aqui o Alberto, a Jane Napomuceno, Regis, querido Douglas, Luísa Couve, Muni, Edzei Ferri, querido meu amor. Ele comprou o livro na estante virtual, legal. Sabe o que você pode fazer, Edzei? Disponibiliza o livro no site para os membros poderem ler. Aí vai ser muito legal. Muito bom. A Débora da Vila, Rodolfo novamente. Muito obrigado, queridos. Obrigado vocês pelos coraçõezinhos, pelos sóizinhos, pelas estrelinhas, por tudo. Nossa conversa, a gente também tem feito conversa nos participantes. Estou fazendo conversa também na ONG, Paz Sem Fronteira, contando coisas lá, até para a gente poder, sabe, estar falando mais sobre a ayahuasca, porque às vezes tem pessoas que falam, a Ana disse, mas nunca me viu falar, então vamos falar a Ana disse. Então, pelo menos eu estou falando aqui, vocês falam, a Ana disse e mostra o vídeo, estou aqui, falando. Entendeu? Claro que para vocês aqui da Porta do Sol, o João José, o Luciano entrou também, a Eliane entrou também, da Porta do Sol, eu falo mais coisas, eu fico mais à vontade para falar com vocês. Então, nas outras listas a gente se contém um pouquinho mais, mas sai muito bem, eu adoro, e se puderem estar lá me prestigiando, eu vou adorar também. Então, muito obrigado, querido, tenham um ótimo dia para vocês, um dia maravilhoso. Então, eu vou passar o nome do livro aqui por escrito no final, tá? Um beijão, beijão. Até mais.
Sábado tem trabalho, né, gente? Tá?